Bem-vindos família a mais um vídeo. Olha, aqui como a gente fala é o professor Tinosso. Bom, eu sou professor de Biologia, assim como de Química. Estamos assim na plataforma Casa da Ciência Explica, ok? Bom, família, hoje nós vamos aprender acerca da célula eucariótica e célula procariótica, ok? Você vai sair dessa aula enquanto você conhece as diferenças que existem entre essas duas células, ok, família? Antes de mais nada, pega caderno, pega caneta, porque vais começar a sujar seu caderno, ok? Bom, família, vamos começar. Primeiramente, célula eucariótica e célula procariótica, ok? Quando nós falamos de célula eucariótica, não é? A palavra eu na biologia significa verdadeiro. Cariote refere-se muito mais ao que? A carioteca. Recordando que carioteca podemos chamar também de membrana nuclear, ok? E também podemos chamar de envoltor nuclear. E também podemos chamar de invólucro nuclear, ok? É uma membrana, não é? Que envolve, neste caso, o núcleo. Se nós formos a perceber aqui nessa figura, não é? É uma membrana que envolve o núcleo. Ou seja, o material genético, ela não encontra-se espalhado ao nível do citoplasma, se nós formos olhar para as células eucariotes. Como temos aqui a figura, uma figura que ilustra, não é? Temos aqui o núcleo e ao redor do núcleo nós encontramos uma membrana, ou seja, uma carioteca, não é? Que vai envolver esse material genético para que ela não possa ser espalhada ao nível do citoplasma. E quando nós vamos olhar para procariontes, não é? Células procariontes, não é? A palavra pro significa primitivo. Carionte, carioteca, ou membrana nuclear, ou envoltor nuclear. É no caso, neste caso, dessa figura que nós estamos a ver aqui, se nós vamos a perceber, temos aqui um material genético. Só que o material genético ele se encontra disperso ao nível do citoplasma. Ou seja, não encontra-se envolvido por uma membrana nuclear, por uma carioteca. Ok? É por isso que encontra-se ao nível do citoplasma espalhado. Bom, se nós formos a perceber ao nível da teoria celular, a teoria celular ela diz que todos os seres vivos possuem células, ok? E recordando que essa teoria celular ela foi formulada por Matthias Sladen e Theodor Schwann, não é? Então, os dois, um zoólogo e outro botânico, os dois decidiram estudar acerca dos tecidos, um das plantas e o outro dos animais. Então, eles formularam a teoria celular, ok? Todos os seres vivos, eles vão possuir apenas uma única célula ou várias células. Se nós vamos ver, no caso, um dos exemplos grandes dos seres vivos que apresentam uma única célula, são as bactérias, por exemplo, não é? E se nós vamos já perceber, no caso dos indivíduos que apresentam várias células, temos nós, animais, as plantas, ok? Bom, aqui temos a grande diferença que existe entre células eucarióticas e células procarióticas, bem resumido, bem explicado, ok? Se nós vamos perceber, as células eucarióticas, elas são mais complexas do que as células procarióticas, são menos complexas. Isso quer dizer o quê? Isso não quer dizer que as células procarióticas são menos evoluídas do que as células eucarióticas. Isso na biologia não existe. De que uma coisa é evoluída do que outra coisa não existe, ok? As duas células são evoluídas, não é? Só que a diferença é que uma é mais complexa e outra é menos complexa, ok? Essa complexidade é devido, por exemplo, através do que? Das organelas que a célula eucariótica apresenta, enquanto que a célula procariótica, na verdade, não apresenta quase nenhuma organela. A única organela que ela apresenta é ribossomo, ok? Embora que hoje se diz que ribossomo não é uma organela, não é? Porque se diz que as organelas devem ter pelo menos uma membrana para ser chamada. Mas pronto, é uma das diferenças que nós encontramos, ok? A eucariótica é mais complexa do que a célula procariótica, que é menos complexa. E outra diferença que nós encontramos é a célula eucariótica, ela possui compartimentos, não é? Em que esses compartimentos são denominados organelas, não é o que eu acabei de falar, ok? Enquanto que as células procarióticas, elas não possuem compartimentos internos neste caso. Ou seja, estamos a falar, por exemplo, na presença de mitocôndria, na presença de vacúolos, na presença de várias organelas que nós encontramos ao redor, lisossomas que nós encontramos ao nível do que? Das células eucarióticas. Enquanto que as células procarióticas, elas não possuem, neste caso, esses compartimentos, ou seja, essas organelas, não é? Se diz que, não é? Passo a repetição, que a única organela que elas podem possuir é ribossomo. Embora se diz que não é uma organela, é uma organela, mas pronto,
é ribossomos, ok? E depois temos, neste caso, outra diferença quanto ao material genético, não é? Dentro do núcleo. Se nós formos a perceber, a célula eucariótica, ela apresenta um material genético bem delimitado através de uma membrana nuclear, através do envoltório nuclear, ok? Ou seja, o material genético das células eucarióticas não encontra-se espalhado ao nível do citoplasma, ou seja, está bem armazenado aqui através de uma carioteca ou de uma membrana nuclear, diferentemente do que é das células procarióticas, que não possuem uma membrana nuclear. Logo, a informação genética ou o material genético encontra-se disperso ou espalhado ao nível do citoplasma, ok? Então, é uma das coisas é uma das grandes diferenças que nós encontramos entre uma célula eucariótica e procariótica, ok? Depois temos aqui, nas células procarióticas, temos alguns representantes que apresentam essa célula eucariótica. Lembrando que a célula eucariótica pode vir a dividir em duas, em célula animal e célula vegetal, ok? Uma aula futura que nós vamos debruçar-se disso, acerca da célula animal e célula vegetal, das diferenças. Bom, se nós vamos a perceber, os seres que apresentam célula eucariótica são do reino protista, os protozoários, por exemplo, não é? Temos os fungos, não é? Do reino fungos, temos as plantas e temos também os animais, ok? Uma coisa muito interessante, os seres que apresentam a célula procariótica, não é? Somente são do reino monero. É só fixar essa dica aí, não é? Todos os indivíduos pertencentes ao reino monero, eles apresentam célula procariótica. E o restante dos reinos apresenta célula eucariótica. Isto é, nós temos 5 reinos, ok? Temos reino animal, reino fungo, reino protista, não é? E temos reino monero, ok? Dentre esses reinos, é o único reino que apresenta células procarióticas é o reino monero. E os representantes do reino monero quais são? Temos as bactérias, temos as árqueas, recordando que as árqueas, eles vivem muito mais nas zonas extremófilas, nas zonas que parece que a vida não é possível, por exemplo, nos vulcões, zonas que há maior quantidade de acidez, não é? E também temos aqui as cianobactérias, recordando que cianobactérias, família, cianobactérias, elas também são chamadas de algas azuis, ok? E também uma outra diferença que nós encontramos entre célula eucariótica e célula procariótica é que as células eucarióticas, existem seres que apresentam uma única célula, assim como seres que apresentam várias células, que são chamados de multicelulares ou pluricelulares, ok? Bom, isso quer dizer que existem alguns seres que apresentam uma única célula que apresenta esse tipo de célula eucariótica, assim como existem seres que apresentam várias células que apresentam esse tipo de célula eucariótica. Enquanto que, quando nós formos a ver os seres que apresentam célula procariótica, apenas são unicelulares, ou seja, são aqueles que apresentam uma única célula, ou seja, não existe seres ou organismos que apresentam várias células que têm célula procariótica, ou seja, aqueles que possuem célula procariótica é porque apresentam apenas uma única célula, ok? Por isso são chamados de unicelulares, de ok? Bom, aqui nós temos uma figura bem bonita que vai diferenciar a célula eucariótica e procariótica. Se nós formos a perceber, a célula eucariótica surgiu há 1,7 bilhões de anos, não é? Então, isso para dizer que a primeira célula a ser originada, não é? Se nós formos a perceber na evolução da vida, não é? Então, nós fomos a perceber as primeiras células a existir no universo, não é? São células procarióticas. Por exemplo, surgiram por aí há 3,5 bilhões de anos lá atrás, ok? Muito tempo, ok? Recordando que esses anos aqui são anos estipulados, não quer dizer que é taxativamente esses anos, não é? Pode ser menos, assim como pode ser mais, ok? E também para dizer que, se nós formos a perceber aqui, nós temos, olhando para a estrutura das células procarióticas, existem umas estruturas aqui que vão diferenciar também uma célula eucariótica e a célula procariótica, ok? Se nós formos a perceber, a célula procariótica, ela apresenta uma estrutura, não é, que é dela mesmo, que nós chamamos de plasmídio. Plasmídio, família, ela é responsável pelo processo de ajuda, neste caso a bactéria, a fazer o processo de degradação de metais pesados, não é? E também o plasmídio, não é? Ela é responsável por dar a resistência bacteriana, ou seja, dar resistência às bactérias. E se nós formos a perceber, quando você vai para o hospital, ok? E você está sofrendo uma doença causada por bactéria, vamos lá ver,
tuberculose, não é? Botulismo, herpes, etc. Vários tipos de doenças que nós temos concernente que são causados pela bactéria. Então, quando o médico te recomenda 7 dias para você tomar os antibióticos, agora, quando você toma os antibióticos, tomas e você vê que no terceiro dia já estás melhor e você para de tomar, existe aquilo que nós chamamos de plasmídio, que vai garantir aquilo que chamamos de resistência bacteriana. Então, das bactérias que existiam lá, vão morrer alguns vão resistir por causa desse plasmídio. Agora, se você para de tomar os antibióticos, significa que essas bactérias vão fazer o processo de multiplicação, ou seja, no seu organismo vai restar bactérias resistentes. Então, isso não é recomendável. Quando o médico te recomenda tomar antibióticos durante 7 dias, deves cumprir. Por mais que no terceiro, quarto dia melhoraste, deves cumprir. Por causa desse plasmídio aqui, não é? Que favorece ou que garante o processo de resistência bacteriana, ok? E também uma outra estrutura que a bactéria pode possuir é a parede celular. Recordando que a célula animal ela não possui a parede celular, mas sim a célula vegetal possui a parede celular, ok? A célula vegetal, a parede celular da célula vegetal é rica em celulose, enquanto que a parede celular das bactérias é rica em peptoglicano, ok? Peptoglicano, ok, família? Então, este é um resumo básico que nós podemos falar aqui acerca da diferença entre células eucarióticas e células procarióticas. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham percebido, ok? E também abrir um parênteses aqui, se nós vamos a perceber na célula eucariótica, temos aqui mitocôndrias, lisossomas, temos aqui complexo de Golgi, não é? Recordando que, se nós vamos a perceber aqui, ribossomos também estão presentes ao nível da célula procariótica, embora os ribossomos não sendo considerados organelas, embora que são considerados organelas, porque são considerados organelas não membranosas, ok? Não possuem membranas, ok? Então, iam perguntar quais são as organelas que não possuem membrana, ou seja, organelas não membranosas. Estamos a falar de centríolos, assim como ribossomos, ok? Agora, existem organelas que possuem duas membranas, quais são? Temos mitocôndria, assim, cloroplasto, ok? Recordando que o cloroplasto não encontramos ao nível das células animais, apenas encontramos as células vegetais, porque vai garantir aquele processo que nós chamamos de fotossíntese, ok? Bom, família, e também uma coisa muito interessante, recordando que as bactérias também elas exercem o processo de processo que nós chamamos de quimiossíntese, não é? A produção do seu próprio alimento através de substâncias ou de elementos químicos, ok? Enquanto que as células vegetais, eles fazem um processo de fotossíntese, produzem o seu próprio alimento através da luz. Mas é um assunto que nós vamos ver na próxima aula. Bom, a coisa mais importante ficou. Bom, família, se inscreve no canal, compartilhe este vídeo, compartilhe com seus amigos, porque quando você faz isso, você está a ajudar o meu trabalho a crescer, você está a ajudar a Casa da Ciência a crescer. Então, qualquer dúvida, se inscreverei na descrição, eu terei maior prazer de vos responder, ok? Então, família, até lá, é isso.